Olá para todos, vamos a mais uma videoaula e hoje de matemática. E o assunto, números ordinais. Você sabe o que são números ordinais? Muito bem. Antes de mais nada, lembre de colocar o cabeçalho no caderno e se tiver na folha impressa, complete ele, tá bom? Bom, olá. Hoje vamos aprender sobre números ordinais. Números ordinais são aqueles que indicam a ordem ou posição das coisas, dos elementos, em uma sequência, um depois do outro, né? Ou lista. Eles estão presentes em vários exemplos simples. Quer ver? Servem, por exemplo, para definir os ganhadores de uma competição, para estabelecer os lugares em uma fila. Falando lugar em fila, como esse assunto dá problema na escola, que todo mundo quer sempre ser o primeiro, né? Parece que vai ganhar um prêmio, mas fila de escola não tem prêmio nenhum, é só para organizar mesmo, tá bom? Para nomear os andares dos prédios, para saber a posição de cada competidor em uma corrida, em uma fila de banco, nos dias da semana e etc. Veja abaixo alguns exemplos. Vamos lá, olha lá. Segundo ano, teve uma competição lá. Quem for o melhor, pegue primeiro. E depois do melhor, é o segundo melhor, pegue em segundo. E depois vem o terceiro melhor, certo? Tem uma ordem, não é tudo igual. E até tem a diferença na premiação nesse caso aqui, né? Primeirão levou a taça, medalha de ouro. Segundão, medalha de prata. Terceirão, medalha de bronze, certo? Muito bem, eu lembro que na minha época o pessoal brincava, né? Quem chegava depois ou por último, enfim, que não foi tão bem, ganhava uma medalha de latão, tá bom? Então aqui é a ordem que os metais são valorizados. Aqui é o mais valorizado, mais caro, depois prata, depois bronze. Muito bem, é claro que latão não chega nem aos pés desses aqui. Bom, e num prédio? Você vai num prédio, como que você faz para saber onde que a pessoa mora? Você vai ficar andando de andar em andar, batendo de porta em porta. Nossa, hein? Trabalheira. É mais fácil a pessoa falar, olha, eu moro lá no terceiro andar. Ah, tá. Então aqui contando de baixo para cima. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Olha, atenção, vocês devem ter observado que não é só um número, ele tem aqui uma bolinha e um tracinho, né? É o que transforma ele em ordinal. Se não tivesse essa bolinha com tracinho, seria 2 anos. Mas não é 2 anos, é segundo ano. Ah, que lugar que ele pegou? Pegou o lugar 1. Não, ele pegou em primeiro lugar. Olha lá, tá? Precisa lembrar, é comum o aluno não colocar essa bolinha com tracinho, ou só a bolinha, né? Como no caso aqui acontece, só a bolinha. Bom, para poder ordenar os dias da semana, né? Por quê? Porque eles sempre acontecem na mesma sequência, um depois do outro. Não é assim, cada dia, de repente, é um novo dia. Então, hoje é domingo, de repente amanhã é sábado. Nossa, que maravilha, hein? Sonho de muita gente. Já pensou depois de sábado, domingo de novo? E depois de sábado de novo? Nossa, que coisa, hein? Ou pro tormento de muita gente aí, segunda-feira. E depois, segunda-feira. Uma segunda-feira eterna. Já pensou? Ui, que pesadelo, né? Não, gente, então. É importante, os dias são importantes e cada dia tem a sua importância. Certo? Ainda bem que tem essa variação aqui. Tem momento para descansar, momento para trabalhar, momento para estudar. Não é? Muito bem, então primeiro dia da semana, tem gente que fala que é segunda, não, domingo. Segundo dia, segunda-feira. Terceiro dia,
terça-feira. Quarto dia, quarta-feira. Quinto dia, quinta-feira. Sexto dia, sexta-feira. E o sétimo dia, sábado. Professor, observação. Por que você fala segundo e aqui está segunda? Se você pensou nisso, você é uma pessoa muito observadora, muito sagaz, muito perspicaz. Olha só, porque vai depender quem está junto. Dia é masculino. O dia. Você não fala a dia. Um dia. O dia. Portanto, quem está junto também vai ficar no masculino. E aqui, esse número ordinal está acompanhando quem? Feira. Você fala a feira ou o feira? Uma feira ou um feira? É a feira, não é? Então é feminino. Se aqui está no feminino, aqui também tem que estar no feminino. Por isso que aqui é segunda. E aqui, olha aqui. É segunda lugar? Não, porque lugar é masculino. O lugar. Então, o número ordinal também tem que acompanhar isso, tá bom? Muito bem. Então, tem duas formas da gente falar. Tem no masculino e no feminino que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Muito bem, vamos lá. No caso da fila de banco, temos quem será atendido primeiro. E depois do primeiro vem o segundo. E depois o terceiro. E assim sucessivamente. O que é sucessivamente, professor? Um depois do outro. Ou, para mostrar o campeão de uma corrida, temos o primeiro colocado. Depois do primeiro, quem vem? O segundo colocado, depois o terceiro. Como se escrevem os números ordinais? Você sabe como que escreve? Você sabe falar. E você sabe como que escreve? Bom, primeira coisa, como eu já havia dito, né? Sempre que o número é ordinal, utilizamos estes símbolos. Símbolo, professor, é um desenho, né? Para fazer a indicação. Olha lá, ó. Um Ozinho pequeno ou um Azinho. E pode ter o tracinho embaixo, tá? Ou um pontinho. Então, se é o Ozinho, isso indica que é o gênero masculino. Então, primeiro lugar vai ter o um e o O de primeiro. E se fosse primeira colocada? Primeira colocada. Primeira criança. Não é? Olha lá. A primeira. Tá bom? Porque está no gênero feminino. Muito bem. Para indicar a posição de número 1, escrevemos primeiro com Ozinho ou primeira com Azinho. Para indicar a posição de número 2, escrevemos, olha lá, segundo lugar ou segunda posição. E assim continuamente. Veja como escrever esses números. Olha lá, ó. Se estiver no masculino, como que vai ficar? E como que vai ficar no feminino? Se você for uma pessoa muito observadora, vai ver que nesse caso a gente muda o O pelo A. Professor, é que nem menino, menina, troca o O pelo A. Então, se você souber no masculino, o feminino troca o O pelo A. Olha lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. E aqui, se for no feminino, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Olha lá. Segundo ano. E se eu não usasse ano, eu usasse série?
a série. Aí seria segunda série. Hoje não tem mais série, hoje fala ano, antigamente era série. Primeira série, segunda série, terceira série, tá bom? Muito bem. Então, percebeu a diferença entre número cardinal? Cardinal, professor, o que é cardinal? É um número comum que a gente conhece, 1, 2, 3, 4, isso daí é cardinal. O cardinal é um número que não está falando nada de ordem, certo? Isso é o cardinal. E o ordinal é o que vai falar para a gente sobre ordem ou posição. Então vamos lá, ó. Os números ordinais são utilizados para representar o que mesmo? Ordem ou posição. Que posição que ele está na corrida? Que posição que está na fila da sala? Não é? Ordem. Quem chegou primeiro e depois, e por aí vai. Já os números cardinais são utilizados para representar o quê? Quantidades. Eu tenho um menino. Essa é a quantidade, então é cardinal. Esse menino é o primeiro da fila. Se é posição, vai ser ordinal. Exemplo. João comprou 6 abacates. Quando foi ao caixa para efetuar o pagamento, ele era o terceiro. 6 é quantidade ou é posição? Quantidade, né, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abacates, né? Ah, então vai ser ordinal ou cardinal? Cardinal. E terceiro da fila? Quer dizer que tem 3 pessoas na fila? Pode ser. Pelo menos. Às vezes a fila pode ter 50 pessoas. Ele é o terceiro. Então não quer dizer que seja quantidade, mas que lugar que ele está nessa fila. Que posição. Falou em posição, em ordem? Então vai ser um número, o quê? Ordinal. Ué, professor, está escrito ordinais? Você está falando ordinal? É porque aqui está no plural. Números, que são vários. Olha lá o S de plural. Ah, então ordinais. E aqui? Cadê? Esse número, o número, está no singular. É um só. Então não vai ter o S do plural aqui, né? Ordinal. Vai ser ordinal, não vai ser ordinais. Bom, vamos lá. Veja que no exemplo foram utilizados tanto o número cardinal quanto o número ordinal. 6 abacates representam uma quantidade. Se é quantidade, ele é um número cardinal. Terceiro, e olha a bolinha lá. Na fila do caixa representa a posição em que João se encontrava. Na fila. Então, se é posição, é número ordinal. Muito bem. Vamos lá às atividades, então. Responda as questões no caderno ou na folha, se você tiver com ela impressa. Bom, 1. Observe a fila e responda as questões. Lembrando, quem for fazer no caderno, se puder copiar, a criança copiar as perguntas, deixa ela copiar, que é bom para poder praticar. Se não puder, alguém copie para ela. Se tiver muito difícil, coloca o número, é alternativa. Mas evitem fazer isso. Por quê? O caderno fica desorganizado. Tanto para a criança, isso dificulta ela entender a atividade, quanto para mim, na hora que eu for ver a atividade, né? Às vezes fica bem difícil. Você olha um caderno só com o resultado. 1, 2, 6, 1, 2, 6, quinto, sexto, sei lá. É difícil. É bem difícil. Bom, então tem a fila lá. Olha, primeira coisa, né? A gente já poderia deduzir a ordem da fila. Se a gente olha daqui para lá ou de lá para cá. Como está todo mundo virado para cá, ó. Tá vendo a barriguinha, ó? Para cá. Então quer dizer que está indo para lá. Então a fila começa aqui. E ela termina aqui, tá? Muito bem. Então, começo da fila
e fim da fila para não ter dúvidas. A. Quantas crianças estão na fila? E se você vai contar quantidade, você vai colocar um número, como que chama mesmo? Cardinal. O número que você vai colocar, que vai indicar a quantidade, é o número cardinal. B. Quem é o primeiro da fila? Onde será que está o primeiro, hein, gente? Ah, meu Deus, é só olhar os nomes aqui e põe o nome da pessoinha aqui, tá bom? C. E quem é a segunda criança da fila? Se você sabe o primeiro, segundo já está fácil. Põe o nome aqui. Qual é a quinta criança da fila? Ah, tem que tomar cuidado na hora de olhar a posição para não se embananar, tá bom? Se você até quiser ir numerando, põe o número, a bolinha, de todos, do começo ao fim, eu aconselho. Vai te ajudar você a não se embananar e você vai praticar também. Então você pode até pôr em cima das bolinhas, se quiser colocar sua bolinha no caderno, se quiser desenhar várias crianças, alguém fazer isso, tá bom? E a 10ª, quem é? Isa ocupa qual posição da fila? Cadê essa daqui? A Isa. E aí, gente? Que posição que ela tá? Primeiro, segundo, quinto lugar, sexto, oitavo? Qual que é a posição? E no caso é a posição. Então, a oitava posicionada, né? Nona. Qual a posição ocupada pela última criança da fila? Ah, professora, a última é a última. Não. Mas aqui, com o número original, certo? Que número que vai ser? Lembra de colocar a bolinha. Ou você escreve assim, ou você põe o número e a bolinha, tá bom? 2. Numere os vagões com os números ordinais. Então, você vai colocar aqui, ó, o último vagão. Então, vai começar aqui, ó. Isso aqui não é vagão, hein? 1, 2 e vai até o fim, tá? Ordinal. Ah, desculpa, ordinal. Então, você vai colocar 1 e a bolinha, né? Primeiro, 2 a bolinha, segundo, certo? Fácil. Fácil. Veja essa outra fila e responda. Tá lá, a fila começa aqui ou a fila começa aqui? Bom, tá todo mundo virado para lá, né? Então, ela começa aqui e esse aqui é o último da fila. O menino que usa boné é qual? Então, se começa aqui, você vai contar daqui para lá. Primeiro, segundo, entendeu? Não conta daqui para cá, hein? Que vai dar errado, ó. Primeiro, segundo, terceiro, não. Não é. A menina com tranças, cadê ela? Ó, ela aqui, que gracinha. É a... Que posição que ela é da fila? A menina que está ouvindo música, quem? Olha você lá. É a... Então, que posição que ela está na fila? 4. Desenhe 10 círculos em uma linha e pinte ou escreva. O primeiro de azul. O quarto de vermelho. O 7º de amarelo e o 10º de laranja. Professor, eu não tenho lápis de cor, não tenho canetinha. Aí você escreve. Escreve o quê? Azul. Ah, mas não vai caber. Escreve fora, põe uma setinha. Tá bom? 5. Então lembra que é o último. Então começa aqui, né? Começa aqui. 5. Veja a posição dos 6 primeiros corredores de uma maratona. Então tá lá, ó, a maratona é daqui para cá, não é? Tá todo mundo virado para lá? Tudo bem. Caio, Nino, Lucas, Thiago, Sérgio e Marcos. Quem está em primeiro lugar? Em que lugar está Marcos? Não vai pôr só número, lembra de colocar a bolinha ou escrever, tá bom? Qual corredor está entre o segundo e o quarto lugares? Bom, corrigir aqui, né? Entre o segundo e o quarto lugar, tá bom? Qual corredor está entre o segundo e o quarto? 6. Veja os instantes finais de uma competição. Depois, complete a tabela com os nomes dos 5 primeiros colocados. Então, tá lá a chegada. Então, é daqui para lá, né? Olha lá, ó.
Só ver quem está mais perto, né? Ana, Jair, Vera, Hélio, Márcio, Maria, Elane e Paulo. Então, em primeiro lugar, como que chama a criança? Segundo, e por aí vai. Falou os 6 primeiros, né? Mas tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Só os 6 primeiros. Então, o sexto lugar não precisa, né? Pronto, resolvido. Só os 5 primeiros, não são todos não. Bom, então a gente chegou aqui no final. Lembre, antes de enviar a atividade, mandar uma mensagem com a data da aula, disciplina. Depois enviar as fotos do cabeçalho, para depois mandar das atividades, tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloquem lá no grupo ou mande no meu particular, tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.